Presidente do BNDES, Gustavo Montezano, defende estratégia de venda de ativos. Quem conta pra gente é o Rodrigo Viga. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, fez nesta quarta-feira aqui na sede do banco uma ampla defesa da sua estratégia de venda de ativos, de venda de participações societárias, de ações que estão encarteiradas no portfólio do BNDESPar, o braço financeiro do Banco de Fomento. As ações de algumas empresas, como Petrobras, JBS e Marfrig, já estão bem encaminhadas. Inclusive, recentemente, o banco chegou a informar que o BNDES pode vender a totalidade de sua participação na Petrobras. Segundo Gustavo Montezano, em termos de risco, de gestão de risco, não faz sentido mais o BNDES ter em sua carteira ações, papéis de empresas como Petrobras, JBS, Marfrig, Suzano, entre outras grandes empresas, grandes conglomerados. Durante a apresentação do plano trienal 2020, 21, 22, o presidente do BNDES chegou até a dizer que a carteira de renda variável, ao longo dos últimos 10 anos, rendeu metade do investimento feito pelo banco em um segmento mais conservador, chamado título DI. Esses dados apresentados por Gustavo Montezano apontam que, ao longo desses últimos 10 anos, os títulos DI renderam ao BNDES 9,9%, ao passo que a carteira de renda variável rendeu apenas 4,4%, mais um argumento usado para defender a estratégia de venda de ativos de participações societárias. Gustavo Montezano afirmou que, em tese, considerando uma série de variáveis até 2022, por exemplo, o banco pode se desfazer de até 80% da sua participação societária em outras empresas. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, afirmou que daqui para frente o perfil do BNDES será diferente. Não vai em busca prioritariamente do lucro ou do aumento dos desembolsos. Pelo contrário, quer, a partir de agora, ter um impacto social mais forte na vida dos brasileiros. A nossa missão hoje, pedida pelo nosso acionista, é que a gente entregue lucro social para o Brasil. Naturalmente, tem que cobrir as contas, pagar um retorno mínimo para o capital investido, tudo certo. Mas não estamos aqui para dar 20% de ruim. Deixa para os bancos privados. A gente está aqui para melhorar a vida do cidadão brasileiro. Ao falar sobre a tão badalada caixa preta do BNDES, um discurso bastante usado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a sua candidatura, Gustavo Montezano afirmou que todos os eventos polêmicos e até mesmo suspeitos que aconteceram aqui no banco já foram esclarecidos, mas essa transparência, essa maior abertura do Banco de Fomento é um processo regular, contínuo e sem prazo para terminar. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Não faz o menor sentido o BNDES manter em seu poder essa gorda carteira de ações de empresas privadas. O governo sabe disso e já decidiu vender. A decisão é acertada, mas a implementação se dá de forma muito lenta. Por um capricho de Jair Bolsonaro, Joaquim Levy, um economista competente, foi demitido do BNDES e acomodou-se no lugar dele Gustavo Montezano. Alegava-se que o Joaquim Levy demorava a abrir a caixa preta do BNDES. Com isso, atrasou-se o processo de venda das ações do banco e não se abriu a caixa preta. Agora, o novo presidente, o Montezano, diz que a caixa preta já foi aberta, mas que a transparência se dará ao longo do tempo. Ou seja, está do mesmo tamanho de quando estava lá o Joaquim Levy. E agora o presidente Bolsonaro não reclama. Tivemos um atraso desnecessário na gestão do banco e não se abriu a alegada caixa preta. Perda de tempo. O BNDES, eu já vejo pouca razão de existir. Eu acho que ele é o principal instrumento de transferência de riqueza de trabalhador pobre para empresário rico.
Quando o PT assumiu o governo, o BNDES desembolsava em torno de 30 bilhões de reais por ano. Depois foi para 200 bilhões de reais por ano. E qual o grande benefício que vimos para a sociedade, para a economia? Vimos, na verdade, dinheiro irrigando cofres de Eike Batista, de Joesley Batista e por aí vai. Ou seja, eu já não vejo muita razão de ser do Estado ser banqueiro. Eu não vejo razão de ser do Estado ser sheik, explorador de petróleo. Muito menos sentido, portanto, eu vejo do Estado ser banqueiro que investe em empresa de petróleo. É óbvio que o BNDES tem que desinvestir em tudo isso que ele investe, não faz o menor sentido. O governo e o banco, sob o atual governo, caminham na direção certa nesse sentido. Sobre a Caixa Preta, de fato, o presidente deve explicações, porque o Joaquim Levy, que é um economista sério, caiu por conta disso, foi muito usado durante a campanha, essa história de abrir a Caixa Preta. O BNDES tem um quadro técnico muito bom, mas houve ali uma influência de cima para baixo durante os governos petistas, muito evidente e conhecida. E decisões polêmicas, que é um eufemismo para lá de suspeitas, como financiar Porto de Mariel em Cuba, metrô em Caracas e por aí vai. Óbvio que havia esquema de corrupção pesada envolvendo PT e ditaduras camaradas. Então o BNDES, de alguma forma, participou disso. É óbvio que tem que ir até o fundo dessas histórias e há uma caixa preta. Se o atual presidente minimiza isso, alguma coisa deve ser explicada à população.